Gabriele perguntou de chamada. Eu faço na segunda parte da aula, depois do intervalo, eu peço para vocês mandarem o nome e o RA. Tá bom? Aí eu faço Então chamada. você já está falando de entrega aqui, de atividade? Sim, já. Meu Deus! Já vamos conversar sobre isso. Meu Eu sei Deus, qual que é a marca. Não, é Pro Gamer a cadeira, não é Warrior, não. meu Deus, meu Deus. Calma aí. Professor, eu já fiz as atividades 2 e 3 eu já fiz, tá? Eu só vou fazer uma capa, que os outros professores falaram que é melhor colocar uma capa aí. E aí quando voltar às aulas a gente entrega, já está separado, atividade 2 e 3 eu já consigo fazer. Tá, eu vou fazer o seguinte hoje, gente. Tem uns anúncios, uns avisos para vocês. Vou começar por eles. Aí, Avisos, né, que vai voltar presencial, né? Essa daí eu não tenho, não. Isso daí tá aí com coronavírus. A dependência disso daí. Vou falar de canal de comunicação que eu tô criando pra gente. Depois a gente vou revisar os assuntos que eu falei que eu mandei das atividades, né? De texto, de parágrafo. Né, vou fazer esse PowerPoint com vocês. E é isso. Né? Vamos sobre isso. Então, estou postergando as atividades, tá bom? Elas estavam para hoje. Eu estou passando a atividade 2 para o dia 10 e a atividade 3 para o dia 17. Estou dando um postergamento nas duas, que eu sei que aí esse cenário ficou meio confuso, ficou um pouco difícil. E como que isso vai funcionar, né? Dado que a gente não tem previsão de volta presencialmente, né? Atividade presencial. Então, eu estou criando um canal, que é o Google Classroom. Talvez outros professores de vocês também decidam usar, não sei aí. Vários professores de gestão estão optando por usar o Google Classroom, porque a vantagem dele é que quando vocês se inscrevem no Google Classroom, tudo que eu mandar vai por e-mail para vocês. Né? Então a gente tem um canal de comunicação direta, vocês conseguem mandar coisa para mim e vice-versa. Né? Então fica mais dinâmico do que ficar tudo via representante. Então tudo tá nele já. Eu já coloquei os slides da aula 1, 2 e 3. Da aula de hoje, assim que terminar a aula, eu coloco lá também. Coloquei as nossas leituras, aquelas notícias que eu passei, as apostilas, os textos de livro também. E as entregas das atividades. Então, não sei se vocês já usaram o Google Classroom para vocês entrarem. Eu nunca nem ouvi falar, professor. Então, é uma plataforma do Google de educação para auxiliar a gente. Vocês vão ter que entrar por esse link. Professor, a Valdice também tá usando esse mural aí. Ah, é? Tá. Então, melhor. Convidou, a gente recebeu pelo próprio e-mail um convite para cada um entrar pelo seu mesmo. Então isso é bom, porque aí vocês já se cadastram para mim e para ela, já ficam com a mesma plataforma. Então tem que entrar no site do Google Classroom, que eu acabei de mandar aqui no chat. E tem esse código de turma aqui. Quando vocês entrarem no Google Classroom, vai aparecer essa página, só que ela vai estar vazia. Se vocês não têm nenhuma turma, quem está com a Valdice já vai ter uma de economia e mercado também. Vocês vão clicar em mais para participar de uma turma. Onde está o código que o senhor falou? Esse aqui, que eu passei agora no chat. Então vocês vão clicar em mais, participar da turma, ele vai pedir o código da turma. Vocês vão digitar esse código que eu passei no chat. Depois eu passo por e-mail também, esse passo a passo. Mas é fácil de entrar, dá para entrar no tablet, no computador, no celular. Ele é tranquilo de usar. E depois clique em participar.
Eu não consigo participar porque eu já tô no grupo, né? Dado que eu criei. Alguém já entrou aqui. Alguém já tá participando. Então, se vocês vierem no mural de atividades, vai ter esse menu, essa opção de entrega de atividades. Você vai clicar na atividade 2. Para vocês, alunos, vai ter, quando vocês clicarem em ver atividade, vai ter a opção de enviar. E a mesma coisa com a atividade 3. É bem intuitivo, não é difícil de usar, né? E é uma plataforma unificada, gratuita. Eu vou passar tudo por aqui agora. Tanto quanto possível o Google Classroom, realmente eu só vou passar coisas assim por e-mail, coisas mais importantes, que aí eu mando via representante, tá bom, Denise? Tudo que é slide, coisa assim de conteúdo, eu vou deixar nesse repositório, vou atualizando ele, porque fica mais dinâmico. Como a gente está à distância, a gente precisa de canais mais dinâmicos, né? Então, uma coisa boa do Google Classroom também é esse mural. Então, vocês, no mural, tem como mandar para mim dúvida de atividade, dúvida de qualquer tipo de conteúdo, de atividade, o que for possível. Vocês têm como mandar, eu recebo e vou respondendo vocês. Não fica aquela coisa intermediada tudo pelo representante. Professor, aproveitando o gancho aí do chat, a atividade 2 e 3 já é para enviar por essa plataforma ou é para entregar quando voltar às aulas? Vou pegar por essa plataforma, né? Então, atividade 2 no dia 10, que é a próxima sexta, e atividade 3 eu recebo até dia 17. Só que eu vou pedir o seguinte para vocês, depois eu vou mandar por e-mail também para vocês, para esclarecer. Tudo que vocês me enviarem pela plataforma, você pode ser Word ou pode ser digitalizado. Eu sei que muitos não têm scanner. Tem o quê? Não tem scanner? Filha, já trabalhei em multinacional americana, né? Então. Menos. Né? Não tem, Mas tem scanner, aplicativo. Tem Tem aplicativo que dá. Isso, Olha, já podendo mandar pelo Word já tá bom. Eu venho esse negócio de Mas é bem prático o aplicativo. Eu uso direto, muito bom. Sim, eu uso o Khan Scanner. Ele é super Esse tranquilo mesmo. de usar. É esse mesmo, ele é ótimo. Dá pra vincular no e-mail, ele é ótimo. Ele fica muito bonito, né, a digitalização dele. Então, você fez manuscrito, não tem problema, só digitaliza. Professor, Com o celular, com o Khan Scanner, não precisa de computador. Mas já vai ser para o senhor corrigir ou é só para o senhor dar uma olhada e devolver pra gente para entregar quando voltar às aulas? Eu vou corrigir, né, vou começar a correção dessas atividades. Depois, quando voltar às aulas, vocês vão me trazer presencial, por quê? Porque tudo que tem nota na Unip tem que ser protocolado, né? A gente arquiva. Então, tudo que o aplicativo de alcance quer, eu já mandei 3 vezes. Eu mando de novo, não tem problema. Vocês digitalizam com o Khan Scanner. Esse aqui. Então já tem uma data para cada uma atividade Sim. que a gente já fez. Então, ó, atividade 2 até dia 10 tá aqui. E atividade 3 até dia 17. Eu comento sim sobre as atividades. E professor de Pode usar I Love PDF, pode usar o aplicativo que conseguirem. Aí, que vocês preferirem para digitalizar. Pode ser em PDF, né? Pode ser em foto. o meu só tá aparecendo do Google Class, só tá aparecendo da Avast. Não tô conseguindo ver os outros, não. É porque quando você tem que entrar em turmas, entrar vai estar aqui, aí você vai clicar em mais, participar da turma, e aí você vai ter que pôr o código da disciplina, que é esse aqui. Eu tirei uma foto. B2N4ABO. Tô procurando a pizzaria. Mais, participar, B2N4ABO. Beleza.
aí participar. Ó, já tenho 25 aqui, que entraram nos últimos 10 minutos. Então acho que vai ficar bem mais dinâmico, né? Vai ser mais tranquilo da gente se comunicar. Gente, então, o que eu queria fazer agora? Eu vou revisar esses tópicos aí que eu passei para vocês das atividades, né, o assunto. E aí, a gente fala das atividades também. Então, revisando. Atividade. Os calendários de atividade complementar e de PIN eu vou ter que revisar com vocês, né? Porque essas coisas só funcionam presencialmente, né? Não dá para eu assinar nada digital, né? Isso já fica difícil. Eu estou esperando um pouco a coordenação, tá passando orientações nesse sentido, e aí em seguida a gente conversa um pouco sobre essas questões. Então, revisando, a gente vai se comunicar pelo Google Classroom. Vocês vão entrar em classroom.google.com, mesmo endereço que vocês estão usando aí para a matéria da Valdice. Vão clicar em mais, participar de turma e digitar o código da turma. Vou mandar por e-mail de novo. E as atividades vocês vão entregar no Google Classroom. Atividade 2 para o dia 10, atividade 17, atividade 3 para o dia 17. Vou dar uma mutada aqui. Tá bom? Depois eu mando isso tudo por e-mail de novo. Eu não quis mandar antes por e-mail, porque as pessoas se assustam, né? Você começa... Eita, o que é Classroom? Não entendeu? Preferi mostrar antes para vocês que uma turma eu fui tentar mandar por e-mail antes de conversar, virou bagunça, o povo se assustou. Então é melhor ver antes de ler. Então vocês viram que as atividades que eu pedi para vocês, tanto a 2 quanto a 3, são atividades de escritura de texto, né? Elas estão trabalhando ali como que é a escritura do parágrafo, como que é a escritura do texto. Eu passei a apostila para vocês sobre isso, para vocês lerem, passei uns videozinhos também que tratam desse assunto. E hoje eu queria retomar esse tópico, né, fazer uma revisão geral aí do que vocês vieram estudando à distância, para a gente poder continuar e para garantir que as atividades vão ser feitas com conhecimento devido. Então, tem duas coisas que são importantes. A estrutura do parágrafo e como organizar os parágrafos dentro do texto. Eu queria comentar com vocês. Então, primeira coisa, o que é parágrafo? Parágrafo é um pedaço do texto, é uma unidade do texto. Só que cada parágrafo vai ter uma ideia do texto. Cada parágrafo tem que ter começo, meio e fim. Cada parágrafo está errado. Corrige. Cada parágrafo tem que ter começo, meio e fim. Então, cada parágrafo é uma ideia do texto. Isso é essencial. Eu tenho que organizar o meu texto em ideias. O texto ele não é um aglomerado de palavras, ele não é um monte de coisa que eu jogo. Quando eu vou fazer um texto, eu vou pensar quantas ideias eu vou tratar nele. Para cada ideia eu vou fazer um parágrafo. A gente vai ver várias técnicas aqui para isso. Como que eu posso apresentar um parágrafo? Ele pode ter aquele espacinho que a gente chama de parágrafo indentado, aquela margem, aquela distância do início da página, ou ele pode ser separado em bloco. Geralmente o texto que é impresso, ele costuma ser indentado, e o texto em blocos, geralmente a gente está usando mais em textos online, em blogs, em jornais online, esse tipo de coisa. Então, quando eu falo de texto indentado, é isso. É esse texto que tem esse espacinho para delimitar cada parágrafo. Quando eu estou escrevendo um texto manuscrito, eu tenho que usar o parágrafo indentado, né? Quer dizer, eu posso usar em bloco também, né? Posso pular uma linha. Mas o que eu não posso
é querer fazer em blocos e não por uma linha no texto escrito, porque aí o negócio fica completamente impossível de ler, o texto fica desorganizado. Então, mesmo num texto que é manuscrito, ele tem que ter parágrafos, com certeza. Parágrafo não é só uma coisa de texto digitado. Essa indentação, a gente costuma dizer que ela é de 10 toques, né, 10 espaços, 10 cliques na barra de espaço, ou 10 centímetros. 1 centímetro. 10 cliques de barra de espaço, ou 1 centímetro. Gente, a chamada eu não vou fazer agora não, viu? Vou fazer a chamada só na segunda parte. Tem gente mandando aqui já nome, eu vou pedir depois no intervalo os nomes. Professor, Oi. você vai falar sobre o tópico frasal também, né? Vou sim. Então posso fazer indentado o parágrafo ou posso fazer em blocos, como está aqui. A diferença do em blocos é que tem um espaço que separa um parágrafo do outro, né? Fica muito claro que esse é um parágrafo, esse é um parágrafo e esse é um terceiro. Então, como que é a estrutura de um parágrafo? A gente costuma fazer um parágrafo com tópico frasal e com ideias secundárias. Gente, eu não vou fazer a chamada agora, é só depois do intervalo. O pessoal tá mandando aqui o nome, não vou pegar agora não. Só depois do intervalo, pode ficar tranquilo, não sejam ansiosos. O que é tópico frasal? É a ideia-chave do parágrafo. Então, falei com vocês, todo parágrafo tem que ter uma ideia. Então, vamos ler o parágrafo do texto que a gente colocou, esse parágrafo do meio, do texto do Rui Alves. Escolas que são gaiolas, ele falou primeiro, o primeiro parágrafo. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Segundo parágrafo. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte de voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Qual que é a ideia por trás desse parágrafo? É que existem escolas que elas prendem as pessoas, elas engaiolam, elas fazem as pessoas desaprenderem de voar, elas fazem as pessoas deixarem de ser pássaros, né? Deixarem de ter a arte do voo, a arte da imaginação, da criatividade, do pensamento próprio, do pensamento crítico. E o terceiro parágrafo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados, o que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar, ensinar o voo. Isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, o voo só pode ser encorajado. Então, vocês percebem claramente que esses dois parágrafos maiores, eles têm ideias que são diferentes. O parágrafo de cima, ele está falando sobre escolas que engaiolam as pessoas. O parágrafo de baixo está falando de escolas que estimulam o comportamento de voo, né? Estimulam a liberdade e o pensamento crítico. A Cláudia está aqui com a gente, ela quer dar uma palavra com a turma. Eu vou parar aqui o meu share, a Cláudia coordenadora, vou habilitar. Pode falar, Cláudia, eu estou tentando te achar aqui. Achei. Tudo bem? Oi, turma, boa noite. Tudo bom, professor Jefferson? Vou ser rápida, não quero atrapalhar a tua aula, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tô passando agora. Tudo certo. Legal, pessoal. Eu tô entrando hoje para falar com vocês. Foi bem corrido essas 2 semanas para todos nós, para os professores, para os coordenadores. Mas a gente trabalhou bastante e continuamos também para conseguir passar para vocês, dar uma continuidade no curso com o menor prejuízo possível, tá? Eu espero que vocês estejam recebendo as minhas informações e a dos professores, que o representante de classe, que eu agora não me lembro quem é, mas fica aqui com a gente, tirando todas as dúvidas, tá bom? A ideia é que vocês aproveitem ao máximo, por isso que tem as atividades que foram mandadas logo nas 2 primeiras semanas, que a gente ainda estava
que começou a suspensão e a gente ainda não tinha as plataformas liberadas. Liberamos o presencial digital. Eu sei que o curso de vocês não é à distância, é presencial, mas ali tem um conteúdo fantástico de apoio para vocês e dos professores. Assistam às aulas, façam os exercícios, não são obrigatórios, mas ajuda bastante a entender. Pode pegar o exercício que não entendeu e comentar com o professor via e-mail, pela aula, como ele achar que deve, tá? E assistam essas aulas também. Eu vou passar mais um e-mail para vocês, para confirmar as datas e uma série de informações para ficar tudo fresquinho na cabeça de vocês, mas fiquem à vontade para me mandar informação. Tem uns chats aqui que agora eu não sei se é comigo. Cláudia, boa noite, por favor, você pode deixar o seu e-mail para sanar alguma dúvida? Leonardo, quem é o nosso representante de turma? A Tamires. E a Tamires, não dá para a gente juntar as perguntas com a Tamires e mandar a Kailane? Tamires, isso. Tamires, faz um favorzinho. Aquilo que for mais genérico, quer dizer, dúvida de todo mundo, coloca no e-mail para mim. Quando a dúvida for muito pessoal, aí você me avisa e eu converso com o aluno, tá bom? Eu acho que fica um pouquinho mais fácil para vocês, gente, e para mim. Vocês sabem quantos vocês são? Mais de 1.200. Então, é melhor a gente concentrar os e-mails, pelo menos só no representante. Eu não escondo meu e-mail não, tá? É claudia.paladino com 2 L's, @docente.unip.br, que é o igual de todo mundo. Não tem problema. É que eu prefiro que junte, que eu acabo respondendo mais depressa. Tá bom? Eu sei que tá todo mundo preocupado com prova. Prova vai ser quando a gente voltar. Já tem até alguma informação ali no site. Então, assim que voltar as aulas no campus, a gente vai marcar a prova. Não dá para marcar agora, porque a gente não sabe quando a gente volta. A data da quarentena é uma questão governamental e não nossa. Tá bom? Não tem previsão. Quando o governo liberar, tá? A gente está obedecendo essa questão. E aí vai ter uma prova para cada disciplina. Não vai dar para fazer 2. Como que vai ser computada a nota? Também não sabemos ainda. Eu não sei, os coordenadores não sabem. Fiquem tranquilos, a gente está trabalhando para vocês. Por enquanto, o que é que vocês têm que fazer? Estudar. Estudem, que agora a bola de vocês é essa. A bola nossa é organizar tudo isso daqui. Tá bom? Como é que fica em relação às mensalidades? Estou me sentindo lesada. Não se sinta lesada. Não é uma situação que a gente queria. Vocês não estão tendo aulas presenciais, mas a aula ao vivo é a aula presencial. Mas qualquer dúvida, liga no campus 30 39 7900, pede tesouraria, tá bom? Eu não lido com assuntos financeiros, então não sei te responder isso. Mas, por favor, não se sinta lesada. Todo o trabalho é para que vocês consigam dar continuidade. Já liguei várias vezes na tesouraria. E eles não te atendem? A gente está com a equipe restrita, tá? Até para que as pessoas tenham segurança. Então pode ser que demore um pouquinho. Eles sempre falam que nunca tem ninguém na tesouraria para dar uma satisfação. Eu falei hoje lá com eles, eu ligo do mesmo jeito que vocês ligam, tá? Não tem ramal direto hoje, é eles que estão ligando, atendendo 00, e eles não sabem que sou eu. Desde quando começou eu estou fazendo isso. Tenta essa semana, tenta na segunda-feira. Mas realmente, todo mundo está com horário restrito, porque é uma questão de segurança, os funcionários também precisam se proteger. Então não está a equipe inteira não, tá bom? É isso, não quero mais incomodar vocês. Pessoal, boa aula, aproveitem, tá? Beijão e se cuidem muito mesmo. A gente vai sair dessa juntos e todo mundo com saúde. Beijão. Tchau, prof. Até mais. Gente, vou voltar aqui com a minha tela de novo. E vamos tocar, né? Vamos tocando a nossa aula aqui digital, porque não vamos parar, né? Estamos à distância, mas não estamos parados, né? A economia está girando, as atividades estão girando aí. Vamos que vamos. Então, eu estava falando, né? Parágrafo tem que ter tópico frasal e ideias secundárias. Então, o que isso quer dizer?
todo parágrafo ele tem uma ideia, né? Uma ideia principal. É só uma ideia principal que vai ter no parágrafo? Não. O parágrafo tem ideia principal e tem ideias secundárias, ideias auxiliares, ideias conexas à ideia principal. Então vamos voltar aqui no texto do Rubem Alves. Se eu pego esse parágrafo, qual que é a ideia principal dele? Ele diz que escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Essa é a ideia principal do parágrafo. É a ideia de que existem escolas que são gaiolas e que essas escolas, elas fazem com que os alunos percam a liberdade. E quais que são as ideias secundárias? Aqui é uma ideia secundária. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Ele está tentando explicar o que é essa ideia de aluno como pássaro engaiolado. É o aluno sob controle, o aluno que perdeu a liberdade. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Também é uma ideia secundária. É uma ideia de que existe ali algumas escolas, né, alguns tipos de escolas, que elas estão direcionando o aluno, né? Elas não estão fazendo que o aluno pense por si, tome liberdade, que o aluno tenha protagonismo, né? Que o aluno aprenda a ser crítico. Então, escolas que estariam domando o aluno, né? Restringindo o aluno. Terceira ideia secundária é que pássaros engaiolados têm dono. A quarta, pássaros engaiolados deixaram de ser pássaros. E a quinta ideia secundária, a essência dos pássaros é o voo. Então percebo que todo parágrafo é assim. Ele tem uma ideia principal e tem ideias secundárias. A ideia principal é o tópico frasal. As ideias secundárias, elas vão ali dar um corpo para o texto, né? Um corpo para o parágrafo. Elas vão se somar àquele parágrafo. A ideia principal do parágrafo, o Esaú está perguntando, precisa ser a primeira frase? Não precisa. Pode ser que a ideia principal do parágrafo não esteja na primeira frase. O que a gente recomenda, porém, é que para pessoas que estão ali desenvolvendo a arte da escrita, né, que não são ainda profissionais nisso, é melhor que a ideia principal esteja na primeira frase. Porque para o leitor também é mais fácil. E na redação empresarial também é muito comum que a ideia principal esteja na primeira frase. Então é sempre que a primeira frase é o tópico frasal, é a ideia central, a ideia principal, a ideia-chave? Não é sempre, mas a gente recomenda que seja. Geralmente os textos ficam melhores quando a gente começa logo com a ideia principal. Tá bom, Esaú? Deixa eu ver aqui. Nath falou que está com dificuldade de aula à distância. É difícil mesmo, não vou negar não. Eu acho que é um desafio, não é uma coisa que nenhum de nós estejamos acostumados. Eu não sou professor de AD, né? Nunca dei aula à distância antes aí dessa semana. Estou aprendendo aqui junto com vocês, né? Vocês estão aprendendo a ser alunos digitais, eu estou aprendendo a ser professor digital. Tem uma colega minha da psicologia que ela dá aula presencial, mas ela faz muita live, ela filma a aula, ela é toda digitalizada. Os alunos mandam coisa para ela para o Instagram, então eu acho que para ela foi assim, super tranquila essa transição, né? Eu já sou daqueles, mas vocês veem que eu sou da sala de aula, eu gosto de andar no meio de vocês, eu vou no fundo, falo com vocês. Aqui fica estranho, né? Porque eu tenho que silenciar vocês, é uma interação diferente, mas a gente vai superar, né? Assim como o Brasil vai superar essa situação, né? Uma situação difícil que o Brasil está passando, né? A doença aí tem uma letalidade alta, né? O coronavírus é 1% de letalidade por uma doença contagiosa, isso é muita coisa, né? Eu estava vendo os números. Se a gente pega a população brasileira, que é 200 milhões de habitantes, a gente vê que 60% a gente estima que vai ser contaminado e 1% dos contaminados morrem, isso dá quase 10 milhões, um pouco mais de 1 milhão de pessoas mortas de estimativa, cerca de 1.200.000 pessoas que seriam mortas aí pela doença se a gente não adotasse essa restrição de circulação. Então é um negócio super grave, né? 1 milhão de pessoas, uma linha de metrô, um dia de uma linha de metrô morrendo, né, no Brasil aí em poucos meses. Se a gente
gente não isolar as pessoas, o pior é que a rede de saúde não consegue suportar se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, que é a situação da Itália. A mortalidade na Itália é cerca de 8%. Então, a mortalidade normal do vírus é alguma coisa entre 1% e 3%. A da Itália, que chegou nessa situação que todo mundo está indo para o hospital ao mesmo tempo, é 8%, é muito maior. Né? Coisa de 5 a 8 vezes maior. Com 8% de mortalidade e 60% de infectados, o vírus chega a matar quase, a doença, né, que chega a matar quase 11 milhões de pessoas. Então, assim, o governo tomou essa atitude, como a Cláudia falou, né, o governo estadual fez essa instrução aí para os estabelecimentos de ensino fazerem quarentena, não só eles, o comércio também, vocês sabem, e isso é justificado, a meu ver, pela situação excepcional. Mas a gente vai superar, né, o Brasil vai superar e a gente vai superar também, tenho certeza. Né? Como tudo na vida, né, como tudo na vida, a gente vai aprender, Karina. Também não sei ainda completamente ensinar à distância, mas a gente vai aprender. Ele perguntou os 3 tipos de parágrafos, vou comentar depois, Lilian, tá bom? Professor, deixa eu só fazer um adendo aí. Pode fazer. É que assim, pelo que a gente percebeu, tem alguns professores que, devido à quarentena, estão passando bastante coisa para a gente fazer em casa. Só que tem muitas pessoas que trabalham ainda. Eu, por exemplo, como eu falei no início da aula, eu trabalho e a minha demanda aumentou de 30% a 40%. Então, os professores também têm que analisar que não dá para ficar passando muita coisa. Primeiro, é difícil porque a gente está de quarentena e eu tenho que trabalhar home e tenho que ir no escritório. Segundo, a distância é um pouco mais difícil. E ainda estão sobrecarregando a gente de matéria. Então, ou tem que dar um espaço maior para a gente fazer, porque senão fica muito difícil a gente fazer tudo do jeito que estão passando. Sim, a gente percebeu isso, né? Tanto é que a gente estava fazendo as atividades, né? Aí é para casa, até a Unip fazer a plataforma. Veio essa instrução de que a gente deveria fazer não só passar material, passar atividade também. Então veio de cima, né? Quando a reitoria começou a analisar aí o que ia fazer. Por isso que a gente passou 2 semanas de atividade. Todo professor foi instruído a fazer isso, né? Atividade por 2 semanas, com conteúdo e com atividade. Mas agora a gente volta ao modelo aí de aula, né? Aula ao vivo. Então a ideia é não continuar passando atividades, né? A gente passar essas atividades, que a gente quer dizer, terminar essas atividades que foram feitas, né? Que foram orientadas aí por aquelas 2 semanas. Mas a partir daí voltar ao ritmo normal, né? Então, isso vai dar uma diminuída. Isso as horas vagas tínhamos uma de aula, é verdade. As horas vagas que eu tinha, eu fico preparando a aula sem pagar também. Esse negócio à distância é mais difícil mesmo do que o que a gente estava antes do presencial. O PIN eu falo depois um pouco, tá bom? Eu tinha falado na aula presencial, eu dou uma retomada aí com vocês nessa questão do PIN, mas eu falo na segunda parte da aula. Então, por isso até que eu decidi não adiantar o conteúdo, né? Porque a gente poderia, né? Foi considerado que a atividade era um conteúdo, mas eu decidi fazer a revisão. Eu acho que a gente precisa de um tempo aí para se organizar, para se colocar as ordens em dia, e também foi por isso que eu dei uma adiada nas atividades, né? Pro dia 10 e pro dia 17, não para hoje como estava antes. Lembrando que semana que vem, né, o dia 9 e o dia 10, né, que é quinta e sexta, vocês não têm aula, porque é o feriado de Páscoa. Então a gente vai ganhar aí um tempo no feriado também pra gente se organizar, porque todos nós... eu acho que essa primeira reação, né, de tentar aí se organizar, né, tentar fazer uma plataforma online, eu acho que foi um pouco intempestiva, né? A forma como a universidade lidou com isso foi meio desesperada. O aluno não pode sentir que não tem nada para ele fazer. Então vamos passar aula, vamos pensar conteúdo, vamos passar um monte de coisa. Aí os professores mandaram um monte de coisa, e aí 2 semanas a gente começou a parar e falar, tipo, não é assim a vida,
não dá para viver nesse ritmo, né? A gente precisa de uma coisa mais normal. Então a gente vai voltar para a normalidade, sim. Tem uma pessoa que passa as orientações para você fazer. O meu ponto de vista, eu acho que a universidade e as escolas particulares que eu tenho contato, principalmente meus dois sobrinhos, começaram a passar muitas matérias, muitas coisas, para quê? Para que ninguém possa nem questionar a questão de mensalidade. Porque eu não vou pagar ou vou reduzir o custo da mensalidade porque eu não estou estudando. E aí, com isso, as universidades, as escolas particulares, tacaram a atividade. Não, opa, calma aí, você tem o que fazer. Só que, por outro lado, esqueceu que tem muita gente que trabalha, tem muita gente que eu não sou pai, mas tem gente que é pai ou mãe, que está na faculdade, que é muito mais difícil você cuidar do filho, cuidar da casa, tá na aula online, e aí, é muito complicado. Então, o que o senhor está fazendo, eu dou parabéns para você, porque é uma atitude que o senhor está tomando que, diferente dos outros professores, nessa semana que a gente estava conversando, eu não senti isso. Até mesmo na parte de explicação, começa a falar, ou ler o texto, e aí você vai tentar fazer uma pergunta, você não consegue. Então, assim, que nem a gente falou, tá sendo difícil para todo mundo. Sim. Mas a gente tem que tentar se ajudar. Esse é o momento da gente tentar se ajudar. Vai ser um aprendizado para nós, para vocês, e a gente tem que tirar uma lição de tudo isso. Sim, eu concordo. Eu acho que, assim, eu acho que é uma questão nova, assim. A maioria das pessoas não está acostumada e isso não foi planejado, né? Não é como se a gente tivesse começado o semestre aí organizado que ia ser assim e, de repente, tudo mudou, meio que as coisas tentaram ser organizadas, mas eu acho que a gente está aprendendo, né? Os coordenadores têm dado instrução nesse sentido para os professores, né? Vários coordenadores falaram em reuniões que eu fui que agora era o momento da gente retomar, dar uma assentada na poeira. Então, assim, eu espero, né, que as pessoas, de maneira geral, tenham compreensão, né, que elas consigam aí se adaptar de uma maneira mais positiva. Eu estou tentando também, assim como vocês. Professor, eu li agora aqui no chat e eu concordo com a pessoa que falou. Você tem que dar uma aula para os professores a dar aula online. Porque não é só o simples fato de chegar aqui, né? Então, abrindo o chat ou a aula online, então, você vai fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vou te explicar assim, o assado. A gente não consegue desenvolver. Eu posso estar sendo muito hipócrita, muito radical. Quando abre o áudio para geral, vira uma zona isso. Vira um mercadão. Então, assim, eu acho que as pessoas também têm que ter consciência que a gente está estudando e a gente está pagando para isso. E o senhor está perdendo o seu tempo ensinando a gente, como eu estou perdendo meu tempo. Não é que perdendo tempo, mas eu estou aqui me dedicando a esse tempo para aprender. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. Sim, eu acho que é uma questão de aprender a manejar também, né? Eu já tenho várias aulas que eu abro um pouco o áudio, tiro o áudio, a gente vai e volta. Mas vamos voltar, gente, porque uma colega minha falou, são várias frustrações, né? É um momento frustrante, porque a gente não sabe se vai manter emprego, né? Todo mundo sabe que a economia está difícil, as pessoas com os filhos, também os filhos em casa, não tem muitas vezes como, às vezes a pessoa tem empregada, não pode chamar, não tem acesso ao restaurante, enfim. São várias coisas que a gente era acostumado a fazer de um jeito, tem que fazer de outro, isso já era uma angústia. Né? Mas eu acho que a gente tem que tentar transformar algo positivo, eu estou tentando fazer isso. Eu estimulo vocês a fazer isso também. Então vamos fazer a aula, né? Vamos tentar fazer positivo aí, beleza? Então vou voltar aqui. Então coloquei aqui essa carta de apresentação. Vocês veem o Departamento de Recursos Humanos, com vários cursos administrativos e de informática, adquirir conhecimento nas principais rotinas que envolvem a rotina administrativa. Gente, quem está elogiando, obrigado, tá bom? Eu fico feliz aí que vocês estão gostando aí de trabalhar comigo. A gente dá aula porque gosta, né? Eu, pelo menos, sou um professor que gosta de ser professor, né? Eu escolhi isso. Eu tinha outra carreira, eu escolhi isso. Então, a gente tem que dar o melhor mesmo. Aí tem a carta aqui. Sou organizado, flexível e dedicado. Responsabilidade, facilidade de relacionamento completam o meu perfil. Encaminho meu currículo para a vaga na área administrativa, conforme anúncio publicado.
buscando o desenvolvimento profissional e uma oportunidade no mercado de trabalho, visa ocupar posições em sua empresa, já que essa empresa é conhecida por dar oportunidades de evolução aos seus colaboradores. Acredito que meu perfil e vontade podem contribuir diretamente para o crescimento da empresa. Alguém aí pode falar qual que é o tópico frasal aqui? No chat ou mesmo no ligar o microfone? Quem que arrisca aí? Desse parágrafo aqui, do parágrafo principal do texto. Parágrafo do meio. Qual que é o tópico frasal? Com vários cursos administrativos e de informática, adquire conhecimento das principais rotinas que envolvem a área administrativa. Esse é o tópico? Verdade, esse é o tópico frasal. Então, o que ele está dizendo? Eu tenho cursos, né? Eu tenho ensino e eu adquiri conhecimento em várias rotinas. E aí tudo que ele está falando se relaciona ao conhecimento que ele diz que tem, né? Ele diz que ele é organizado, flexível, dedicado, responsável, sabe se relacionar. Então, até aqui tem várias ideias secundárias que são bastante relacionadas, né? Essa ideia de rotinas, de conhecimento que ele sabe fazer. Quando chega aqui, encaminho meu currículo para a área administrativa, conforme anúncio publicado, buscando desenvolvimento profissional, oportunidade de trabalho, quero ir para a empresa, porque a empresa dá oportunidade. Já começa a sair um pouco desse parágrafo, né? Você percebe que até aqui é uma ideia, é o que ele sabe fazer, né? As habilidades. Quando chegou aqui, encaminho meu currículo até o crescimento da empresa, né? Ele está falando de outra coisa. Idealmente, eu separaria esses parágrafos, né? Até porque parágrafos longos são ruins de ler, né? Eles geram aí um cansaço, né? Vocês viram que quando eu tô lendo, começa a ficar meio preguiçoso, né? Na leitura, começa a achar que está repetitivo. Começa a ler mais rápido. Por quê? Porque o parágrafo longo, ele é um parágrafo chato de ler. Então, até aqui, eu acho que tem ideias secundárias que são pertinentes ao tópico frasal. A partir daqui, eu já estou tentando enfiar ideias secundárias que não estão compatíveis, né? Então, como você colocou, o tópico frasal é essa parte do negrito, né? A primeira frase, o primeiro período. E nesse texto abaixo, o cuidar do gado, o peão monta e governa os cavalos sem maltratá-los. O modo de tratar o cavalo parece rude, mas o vaqueiro jamais é cruel. Ele sabe como o animal foi domado, conhece as qualidades e defeitos do animal, sabe onde, quando e quanto exigir do cavalo. O vaqueiro aprendeu que paciência e muitos exercícios são os principais meios para obter sucesso na lida com os cavalos, e que não se pode exigir mais do que é esperado. Qual que é o tópico frasal aqui? Onde está a ideia principal do texto? Quem que se habilita? Ninguém? O modo de tratar o cavalo parece rude, mas o vaqueiro jamais é cruel. Eu acho que aqui a gente pode pensar tem Professor, é um modo de tratar cavalos. Parece rude, mas o vaqueiro jamais é cruel. Eu acho que sim, né? A gente pode considerar esse um tópico frasal. A gente também poderia considerar a primeira frase um tópico frasal, né? Ao cuidar do gado, o peão monta e governa os cavalos sem maltratá-los. Então as duas frases estão falando a mesma ideia, né? Essa ideia de que às vezes parece que o ato do peão é rude, mas ele não é cruel, ele não maltrata. Eu coloquei essa primeira frase, mas eu acho que a segunda frase também pode ser considerada. Né? Acho que as duas podem ser consideradas aí um tópico frasal, esse trecho inteiro. E aqui a gente pode ver que são outras ideias que se adicionam, né? O peão, ele conhece o animal, ele sabe como ele foi domado, ele conhece as qualidades, conhece os defeitos, sabe quanto exigir do cavalo, ele sabe que paciência é necessária, ele conhece os meios para obter sucesso na lida com os cavalos e que não pode exigir mais do que é esperado. Então, todas são ideias secundárias que se relacionam com essa ideia principal.
com esses tópicos frasais, né? Comunicação não é ciências exatas, né? Acho que dá para dizer sim que essas duas frases, né, esses dois períodos são tópico frasal. Eu acho que há razões para considerar um ou outro um tópico frasal. Qual dos textos vocês acham mais claro? O primeiro ou o segundo? Qual texto é mais gostoso de ler? Pode mandar no chat aí. Primeiro. O primeiro? Eu já gostei Primeiro. Tá dividido, né? O primeiro acho que tá mais. É porque o primeiro diz exatamente o que diz no segundo. Não, desculpa, eu não fui claro. Vocês acham que esse texto da carta de apresentação tá mais Eu claro? consideraria Ou esse texto do peão? Primeiro, mais plausível, porque o segundo, ele basicamente explica o que o primeiro tá querendo dizer. Tá, eu entendi. Você está falando que o tópico frasal ele é mais claro do que as ideias secundárias, é verdade. Ele é mais conciso, né? O tópico exatamente. Das ideias secundárias, é verdade. do texto. Agora, o que eu queria perguntar é o seguinte: qual texto que vocês gostaram mais? A carta de apresentação ou o texto do peão? O do peão. Poxa, Michel, seu filho caiu, se machucou. Deixa eu anotar aqui que você estava na aula. Michel Ferreira, corre lá com seu filho e boa sorte aí, que você consiga achar um hospital aí em condições. Tudo de melhor aí pra vocês, tá? Pra você, tá bom? Não tem problema não. Mas voltando aqui, vários colocaram que é do peão. o do peão, né? Tá mais gostoso de ler. Qual que é o do peão? O do peão, acho que quase a maioria foi o do peão, alguns colocaram a carta. Eu acho que o melhor é o do peão. Tá vendo? Todo mundo gosta de uma boa vaquejada. Por que eu acho que é o do peão? O tópico frasal dele tá muito claro, né? E logo no início ele colocou a principal ideia dele, que é que o peão monta, né? Ele doma o cavalo, mas ele não é cruel, ele não maltrata. E depois ele colocou as ideias secundárias. Aqui nesse texto dos recursos humanos, né? Aos recursos humanos, a carta de apresentação, não é muito claro qual que é a ideia principal desse texto, né? Porque ele quer falar de duas coisas. Primeiro, ele quer falar das habilidades. E segundo, ele quer falar que ele busca uma posição na empresa porque ele acha que aquela empresa é relevante. Seria muito melhor que ele dividisse em 2 parágrafos, né? Cada parágrafo com uma ideia principal. Ficaria uma leitura muito mais clara. Segundo, eu acho que sempre a gente tem que começar o texto por aquilo que a gente quer, né? Geralmente, a gente faz um texto assim. Eu começo dizendo a ideia principal, eu falo de um monte de coisa, e lá no fim do texto, eu retomo a ideia principal. E quando eu penso que é uma carta de apresentação, qual que é o objetivo dela? É ser contratado, é pedir emprego. Então, eu acho que a primeira coisa que você faz numa carta de apresentação é falar que você está procurando uma oportunidade na empresa. O texto ele já mostra a que ele quer chegar. Em segundo ponto, você começa a dizer aí por que você acha que você é um profissional que vai agregar para a empresa e por que você acha que a empresa vai agregar para você. Então, essa carta de apresentação tem outro problema. Ela é vaga, né? Ela é um pouco abstrata. Ele fala, eu sou organizado, flexível, dedicado, responsável, tenho facilidade no relacionamento, mas tudo isso é muito abstrato, tudo isso é muito vago. Ele fala de cursos administrativos de informática, mas ele não fala que cursos são esses, se é um curso superior, se é um curso técnico, se é um curso numa escola, um curso de capacitação, né, numa escola de capacitação. Não é claro esse texto. Também o que é ser organizado? Significa que ele sabe usar o Excel, que ele sabe gerenciar tarefas, ele já trabalhou em outra empresa, ou ele fez um trabalho voluntário, que as pessoas diziam para ele que ele era dedicado, flexível, ou ele tem alguma situação aí que ele fez a diferença. Ele não deu nada de específico, ele só foi genérico, ele foi abstrato, ele não conseguiu passar uma mensagem completa.
uma mensagem específica. Então a gente tem que ser específico nos nossos textos, né? A gente não pode ser tão vago. Então eu acho que, de fato, o texto do peão ele conseguiu cumprir melhor essa necessidade de ser específico e de já chegar dizendo a que ele veio. Então, o tópico frasal é a ideia principal. E as ideias secundárias? São as ideias que ajudam o tópico frasal, né? Que complementam a ideia principal. O conteúdo das ideias secundárias não é o mais importante, porque o mais importante é o tópico frasal. Mas sem ideias secundárias, o texto não flui, ele fica pesado. Então, se a gente olhar o exemplo da carta de apresentação, onde que estão as ideias secundárias? Tudo isso, né, seria ideia secundária. E até comentei que é problemático, porque ele tentou enfiar a procura pela vaga e as qualidades dele no mesmo parágrafo, relacionados com a mesma ideia principal. Isso não é uma boa estratégia. Professor? A estratégia é dividir. Sim. Uma dúvida. Eu posso considerar, então, que as ideias secundárias são a explicação para eu tentar convencer ao leitor que a minha ideia principal, o meu tópico frasal, tem lógica. Eu uso as minhas ideias secundárias para convencer e concluir, né, que a minha ideia é válida. Exatamente. As ideias secundárias elas estão ali para esclarecer o seu ponto ao leitor, né, para esclarecer ou convencer, para tornar claro para o leitor qual que é o seu ponto, por que aquela ideia é relevante. A Bruna perguntou: se ele tivesse colocado a primeira frase e a última, seria uma carta melhor e mais clara? Eu acho que ele poderia... Se eu fosse esse leitor, eu inverteria, né? Esse seria um parágrafo para mim. Começa com encaminho meu currículo. Eu colocaria no início. Então, primeiro eu falo aqui eu vim, né, o que eu estou buscando. Depois eu falo as minhas características. Primeira coisa que eu falo num e-mail, numa carta, em qualquer tipo de texto, é o que eu quero do meu interlocutor. É o primeiro ponto, né? O que você quer na sua vida tem que ser a primeira coisa, porque as pessoas são preguiçosas. As pessoas não gostam de ler, as pessoas elas pagam a leitura no meio, ou elas começam lendo com atenção e quando elas vão chegando no fim, elas já perderam a atenção. Não é uma questão do ser humano, é uma característica psicológica. Na aula é assim, na leitura é assim, qualquer tipo de atividade é assim. A gente não consegue se concentrar por muito tempo, ou a gente tem que treinar muito para concentração. Então, o que é melhor eu fazer? O que as pessoas gravam? O início e o fim do texto. O início, porque é a primeira coisa que eu falei, e o fim, porque aí é uma conclusão, né? É o fechamento do texto. Então, sim, eu teria começado com essa parte, encaminho meu currículo, né? Teria começado com esse parágrafo, separaria em 2 parágrafos. Então, o primeiro parágrafo seria a minha busca pela vaga, o segundo, as minhas características, e no fim, eu deixaria a última frase aqui. Acredito que meu perfil de vontade pode contribuir diretamente para o crescimento da empresa, porque eu acho que é um fechamento bom, né? É um fechamento, uma ideia que eu gostaria de ficar. E eu seria mais específico, né? Não diria conhecimentos administrativos de informática. Vou dizer o que é isso. É Excel, é Word, é PowerPoint, é software de estatística, é software de controle financeiro, enfim, o que são essas habilidades de verdade. Seria pelo menos um pouco mais específico. É verdade que uma carta de apresentação ela tem que ser curta, né? Uma coisa de 2, 3 parágrafos no máximo. Então eu não posso me prolongar. Eu tenho que ser realmente econômico na carta de apresentação. Mas não é por isso que não dá para destacar algumas coisas mais relevantes, né? Algumas coisas mais específicas. Então, como o Maris colocou, está tudo no parágrafo. Não é a melhor forma de organizar as ideias. O texto tem que ter parágrafos, não um texto longo. Vamos perceber aqui as ideias secundárias do texto do peão, como que elas estão relacionadas com a ideia principal. Você vê aqui, primeira ideia secundária. Ele sabe como o animal foi domado, conhece as qualidades e defeitos do animal, sabe onde, quando e quanto exigir do cavalo. Quem é ele? Quem que sabe? O vaqueiro. Fica claro. Por quê? Porque no tópico frasal, nas primeiras frases, o
o autor do texto já colocou: o modo de tratar o animal parece rude, mas o vaqueiro jamais é cruel. Então, quem que vai tratar o cavalo? O vaqueiro. Tá claro aqui, não tá ambíguo. Então, quando eu coloco ele sabe como o animal foi domado, é óbvio que não é o cavalo que sabe, quem sabe é o vaqueiro. Né? Ou seja, se ele está recuperando o sujeito, né, quem pratica a ação do primeiro tópico. No próximo, o vaqueiro aprendeu que paciência e muitos exercícios são os principais meios para se obter sucesso na lida com os cavalos e que não se pode exigir mais do que é esperado. De novo, quem que está executando essas ideias secundárias, né? Quem que é o sujeito das ideias secundárias? O vaqueiro. Então, ele está de novo relacionando com o primeiro tópico. Então, um texto, ele tem que ser coeso. Eu vou voltar nisso daqui adiante. O que é coesão? É como se fosse costurado. O texto tem que ser costurado. Eu preciso conectar cada frase com as frases anteriores e cada parágrafo com os parágrafos anteriores. A gente vai trabalhar um pouco nos conectivos, falar alguns. Mas vocês percebam que isso é importante, né? Ele, o vaqueiro, né? Eu preciso estar retomando de quem que eu estou falando. Eu preciso manter o leitor atento, eu não posso ir atropelando o texto, falando sobre um monte de ideias desconexas. Não. O texto ele é uma obra de arte, né? Ele é como se fosse um artefato, um artesanato. Você tem que costurar ele. Ele não pode ser uma coxa de retalhos, não. Ele tem que ser como um bordado, né? Como uma tapeçaria, uma coisa que é costurada. Ele não pode ser um monte de retalhos que você simplesmente juntou tudo e deu para o leitor digerir. Existem textos, existem parágrafos que não têm ideias secundárias, que são os parágrafos curtos. Né? Se eu coloco aqui, exagerar é 100 milhões de vezes pior do que a moderação. Ou, a política fiscal já era anteriormente ultrapassada e iníqua. Né? Iníqua é a mesma coisa que perversa, né? Que maldosa. Então, esses dois textos, esses dois parágrafos, eles são curtos. Eles só têm ideia principal, eles não têm ideia secundária. Vocês percebam que toda vez que eu faço um parágrafo que não tem ideia secundária, fica parecendo um título. Fica uma coisa meio seca, né? Então, é normal que um parágrafo tenha ideia principal e ideias secundárias. Isso torna a leitura mais fluida, né? A leitura mais agradável, mais completa, mais convincente. Esse tipo de texto, né, de parágrafo sem ideia secundária, de parágrafo curto, é bom para quem está fazendo um título, né? Ou uma mensagem no Twitter, né, que tem limite de caracteres, ou um telegrama, ou um texto no WhatsApp. É uma comunicação sintética, né, resumida. Mas para um texto, para um e-mail, para algum tipo de comunicação mais longa, não funciona, né? Fazer um parágrafo sem ideias secundárias. Eu tenho que fazer parágrafos com ideias secundárias, né? Parágrafos que vão ajudando ali a esclarecer o leitor. E percebo que as ideias secundárias, elas não são repetitivas, elas são esclarecedoras. Então eu falei, o modo de tratar o cavalo parece rude, mas o vaqueiro jamais é cruel. Quando eu coloco a segunda ideia secundária, ele sabe como o animal foi domado, conhece as qualidades e defeitos do animal, sabe onde, quando e quanto exigir do cavalo. Eu não estou sendo repetitivo. Né? Eu não estou falando a mesma coisa. Eu estou aprofundando o que eu já tinha falado antes. Eu estou detalhando. Então, não é ideia secundária, não é ficar repetindo a mesma coisa com outras palavras. Não, eu estou aprofundando. Então, na primeira ideia, na ideia principal, eu falei que o vaqueiro parece rude, mas ele não é cruel. É só uma aparência. Depois eu estou aprofundando. Ele conhece o animal. Ele sabe quanto exigir. Ele sabe que ele precisa lidar com o animal com paciência. Ele sabe que ele não pode exigir mais do que é esperado do animal. Então, são complementos. A Bruna está perguntando no chat. Esses parágrafos curtos, né, esses parágrafos sem ideias secundárias, eles servem para título ou eles servem para lead, como a gente falou ali na atividade. Né? O lead, ele é um resumo da notícia. Né? Quando você vê a notícia, geralmente tem um título, depois do título tem uma frase curta que dá um resumão ali das coisas principais da notícia. Assim, se o leitor não lê a notícia inteira, pelo menos ele pegou a ideia principal. Então, esses parágrafos curtos, sem ideias secundárias, eles servem para título e eles servem para lead.
né? Mas eles não servem para o corpo do texto. Um texto empresarial, para um texto jornalístico, né? Que nem aqui no texto do Rubem Alves, se a gente votar, ele tem um parágrafo que é curtinho, né? Que é o primeiro parágrafo, que é esse: há escolas que são gaiolas e há escolas que são alças. Mas é um texto literário, né? É um texto de literatura, um texto artístico, portanto, né? Literatura é uma arte. Então, um escritor, como ele sabe escrever muito bem, né? Como ele já passou dessa fase do texto básico, ele começa aí a fugir dos padrões, né? Não precisa ficar encaixado nessas regrinhas que a gente aprende para textos gerais, porque ele é muito bom no texto. Ele pode se dar o luxo de desrespeitar as regras para fazer um conteúdo mais artístico, né? Mais poético. Então, no texto literário, às vezes, vai ter esses parágrafos curtos, mas um texto empresarial, um relatório, um texto acadêmico, não, né? Não é normal ter parágrafos tão curtos. Eu tenho um bebezinho aí, um mudo. Tchau, bebê. Olha aqui onde estávamos. Então, eu só tiro ideias secundárias quando eu quero fazer um resumo, uma síntese, um tópico, né, do texto. O lead ou o título são resumos do texto, né, de certa maneira. Eles estão ali trazendo ideias principais. Nesses parágrafos, né, eu posso ser um pouco mais curto, eu não preciso colocar ideias secundárias. Então, eu coloquei até um exemplo. Ser campeão é extrapolar acima do real. É uma frase do Sebastião Lazzaroni, que foi técnico da Seleção Brasileira de Futebol. Ele está resumindo aí uma ideia, um ditado popular, né? Um senso comum de que para você ser campeão você tem que ir além das limitações do real, né? Que nem a gente está fazendo aqui, né? A gente vai ser campeão extrapolando as limitações do real, extrapolando a nossa distância. A gente vai ser campeão. Então, nesse tipo de parágrafo, dá para fazer um parágrafo sem ideia secundária, né? Porque ele é um parágrafo curto, um resumo. E todo parágrafo tem começo, meio e fim. Nos textos de natureza dissertativa, trabalho aí com ideias... Opa! Alguém está aí desenhando pra gente. Vou apagar o desenho. Tá bonito, mas vou apagar. Vou também impedir o desenho. Não vou deixar fazer arte aqui, não. Então, todo texto, todo parágrafo tem começo, meio, fim. Eu tenho... Ainda não são os tipos de parágrafo, Lilian. Esses daqui são... Eu sei, né? Aquela fala, desculpa, tá tentando, eu sei. Às vezes a gente vai mexendo na ferramenta e aí acontece. Eu sei que não é má vontade, não. Então, todo parágrafo, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, eu vou voltar aqui um pouco. No nosso parágrafo do peão, que a maioria das pessoas gostou, ele tem uma introdução, que é o próprio tópico frasal. O modo de travar o cavalo parece rude, mas o vaqueiro jamais é cruel. Essa contradição aparente que ele quer colocar. Parece, mas não é. Essa é a ideia principal, essa é a introdução. Ele tem desenvolvimento. O que é desenvolvimento? São os argumentos, os esclarecimentos, né? As ideias que seguem ali a ideia principal, as ideias secundárias. Ele tem várias aqui ideias secundárias, né, que a gente foi falando. Ele sabe domar, ele conhece o animal, ele tem paciência, ele sabe que para obter sucesso ele não pode exigir mais do que é esperado. E ele até tem essa conclusão pequenina, que nem é uma frase, né? É um pedaço de uma frase. Não se pode, o vaqueiro sabe que não se pode exigir mais do que é esperado. É uma conclusão do parágrafo, né? Um fechamento. Você percebe que tanto a ideia inicial, o modo de tratar o cavalo parece rude, mas o vaqueiro jamais é cruel. Quanto à ideia final, o vaqueiro sabe que não se pode exigir mais do que é esperado, elas são resumos do texto. Então, escrever é realmente
realmente uma coisa que tem que ser pensada. Eu não posso só chegar no papel e ir despejando conteúdo quando eu estou fazendo aí um texto jornalístico, ou acadêmico, ou empresarial. Cada frase é pensada, cada parágrafo é pensado. Cada parágrafo tem que ter começo, meio e fim. Veja que é um fim bonito, inclusive, né? Tem até, é quase que poético, né? Não se pode exigir mais do que é esperado, né? Ele é um fim que tem um impacto, né? É um fim que tem uma certa poesia em cima disso, né? Tem um valor aí emocional, um valor que toca, né? O ser humano, né? Quando você lê isso, né? Tem algum poder de lidar com as nossas emoções aí, com as nossas expectativas. Então todo parágrafo tem que ser assim, né? Tem que ser trabalhado, né? Escrever é complicado porque escrever não é uma técnica, não tem receita pronta, né? É uma questão de eu ir ali rascunhando, de ir trabalhando o texto. Esse é um texto que foi trabalhado, ele não foi um texto que simplesmente a pessoa escreveu o que estava na cabeça dela. Tem começo, meio, fim. Ele começa com a ideia principal, ele adiciona ideias secundárias, ele faz uma conclusão curtinha que não é nem uma frase, é um pedaço de frase e que resume aí ideias que são principais. Isso é importante, né? Eu começo com a ideia principal, eu termino com a ideia principal. Na maioria dos parágrafos. Eu tenho que ter essa preocupação na minha cabeça. É assim que a gente vai aprendendo a escrever melhor. Então, resumindo esses tópicos antes do nosso intervalo, a introdução do parágrafo é o tópico frasal, né? São uma ou duas frases curtas que expressam de maneira sintética ou resumida a ideia principal do parágrafo e definem qual que é o objetivo daquele parágrafo. Então, nesse texto do peão, qual que é o objetivo? É falar que existe essa aparente contradição, mas que ela não é verdadeira. O peão parece duro, um cavalo, mas ele não é cruel. O que é o desenvolvimento? É a ampliação do tópico frasal. Eu vou trazer ideias secundárias que fundamentam ou que esclarecem o tópico frasal. Então, tudo aquilo que a gente falou, né? O peão conhece o animal desde cedo. O peão, ele sabe tratar o animal, né? Essas ideias secundárias que dão desenvolvimento para aquele parágrafo. E a conclusão nem sempre é presente, né? Sobretudo nos parágrafos curtos, mas um parágrafo, em geral, um parágrafo de comunicação empresarial mais longo tem conclusão, ela retoma a ideia central do parágrafo, levando em consideração os diversos aspectos selecionados no desenvolvimento. Então ela faz um fechamento aí do parágrafo. Então não são os tipos de parágrafo ainda, Lilian, né? São ideias, né, que estão dentro do parágrafo. Todo parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo bom parágrafo, pelo menos, né? Porque senão ele vira amontoado de textos. Ele vira ali um negócio desarticulado. Seu carrinho. Seu carrinho. Não. Os tipos de parágrafo vêm agora. Eu posso pensar dois tipos de parágrafos de duas formas. Eu tenho o parágrafo narrativo, descritivo e dissertativo, né, que a Elisa colocou. E eu também tenho o parágrafo longo, médio e curto, né? Então eu posso classificar os tipos de parágrafo pelo tamanho ou pelo propósito do texto. Esse aqui do narrativo, descritivo e dissertativo, eu vou voltar mais na próxima aula. Na próxima aula eu digo, na próxima videoaula, né, depois do intervalo, né, que a gente vai falar de tipos de texto. Agora eu estou introduzindo os tipos de... Jaciara perguntou se os slides estão na página da Uni. Não estão. O que aconteceu? Ela cagou? É comigo, Sueli? Meu Deus! Professor, desculpa aqui, tá? Acho que tá. Vou pôr o mudo. Me perdoa. Tranquilo, vou pôr o mudo aqui. É que às vezes a pessoa tá no celular e esbarra no microfone sem querer. Eu entendo o que acontece. Então o bebê aperta, faz parte da situação. Então, os
os tipos que eu estou falando aqui é por tamanho, né? Parágrafo curto, médio e longo, e também tem o tipo de propósito de parágrafo que depois a gente vai desenvolver. Então, depois do intervalo, eu volto aqui com esses tipos por tamanho de parágrafo. A Jussiara perguntou se esses slides também estão no sistema online ou se são diferentes. Não são iguais ao sistema online, são diferentes. Quando acabar a aula, eu coloco eles também no Google Classroom da matéria. Então, tudo eu estou colocando no Google Classroom. Aquele material que está online, ele é complementar. Vocês vão ver, eu acho que a apostila até é a mesma, se ela não foi revisada. A apostila que está lá, tenho quase certeza que ela é a mesma. Os slides e as videoaulas que tem no sistema, eles são complementares, eles são diferentes, mas é tudo o mesmo conteúdo aí. Tá bom, gente? A gente tem que fazer um intervalo. A coordenação está dizendo que a gente está sendo monitorado aí no intervalo, no horário, né? Tem que ser cumprido estritamente. Então, a aula depois do intervalo não é esse link, é o segundo link, é verdade. O intervalo a gente volta 8h45, tá bom, Gabi? É o segundo link que eu mandei no e-mail, né? Não o primeiro. Então, sempre vai ter 2 links, porque é o meu ponto, é o meu cartão de ponto. Tem que ter 2 links para a Unip validar aí o meu salário, para validar que eu tô dando aula. Assim o TI falou. Tem que ter 2 links para pagar meu salário. Não entendo por quê, para mim não faz sentido, mas a gente segue, né? Tá bom, gente? Depois do intervalo eu volto aí, falando com vocês. Tá bom? Vou pôr no mudo aqui.